bom, pessoal? Aqui é a Nayara do time de marketing do Agendor e eu tô aqui com o Luciano Fernandes, que é CEO e fundador da Itiban Business aqui em São Paulo, pra gente encerrar o primeiro dia de palestras da Inteligência Tática. Tudo bom, Luciano? Tudo jóia, tudo ótimo. Ó, o último, hein? O último é guardado assim, ó, recheio do dia, hein? O último não vai embora ainda, fica aí. Legal. Gente, eu amo falar de vendas, então assim, tô muito feliz de estar aqui e falar ainda de um tema que eu vivi muito tempo, né? Mesmo antes da Itiban, vou falar um pouquinho da Itiban também. Eu comecei a minha carreira com empresa, na verdade trabalhei office boy, essa coisa toda como todo mundo começa. Aí eu fui para algumas posições, cheguei em 21 anos, queria empreender. Aí fui abrir uma empresa, fechei com 28. Fechei é o nome bonito de quebrei, né? Não conta essa parte. E aí eu com 28 fechei, fui para o mercado e nas mais diversas posições de vendas, né? Nos nomes bonitos de vendas. Venda executivo de conta, key account, fui até diretor comercial. E diretor de relacionamento, diretor de novos negócios, gerente de sucesso, um monte dessas coisas. E aí resolvi empreender novamente, né? Resolvi empreender porque eu definitivamente não aguento, eu gosto de empreender, eu gosto de inovar, eu gosto de poder mexer, de poder criar. E em vendas, sempre em vendas. E aí comecei a Itiban, né? A Itiban tem 8 anos, é uma empresa de vendas. Então a gente tem 3 divisões. Tem uma divisão de projetos, onde a gente atua com projetos para a área comercial. Então a gente entra nas empresas, planeja, reestrutura, desenha processo e vai até a capacitação das equipes. A gente entra às vezes com 8 pessoas num projetos de 1 ano, então estruturando, montando máquinas de vendas e tudo mais. Uma outra divisão são cursos abertos. Então nós temos 3 cursos, até foi um dos brindes, aí, um dos presentes aí que a gente deu pro pessoal, né? Lembrando que o sorteio acontece dia 22 de novembro, então quem indicou e conseguiu 20 amigos no seu link exclusivo já tá concorrendo aos vouchers para os cursos da Itiban, tudo bem? Show de bola. Tem também uma mentoria, e né? Tem a mentoria, 4 mentorias a gente vai sortear no dia 22. Show de bola. E aí, a última divisão da Itiban, uma divisão de eventos para a área comercial, são eventos de resultado. Então, desde uma convenção de vendas mais completa até um evento para 10 clientes chaves com foco em resultado, com foco em venda, antes, durante e depois, né? Porque um pouquinho de história da Itiban, mais um pouquinho, a minha sócia é minha esposa, querida, beijo para você, e ela cuida dessa parte de eventos, porque ela veio do mercado de eventos, trabalhou em grandes agências de eventos. Então a gente uniu a expertise de vendas com a expertise de eventos, tá? Mas vamos começar, né? Tá bom já? Então vamos falar o quê? De vendas de campo, né? Vamos falar como controlar, como monitorar aí os seus vendedores externos. Show de bola, isso aí. Vamos lá, então. Eu esqueci uma parte, por isso que eu tô com a cola aqui. Uma parte é o seguinte, quem quiser seguir no Insta, o meu canal é Cientista de Vendas, porque sempre tem vídeo, sempre tem alguma coisa legal lá. E no YouTube também, Cientista de Vendas. Valeu, jabazinho, né? Bom, bora lá. A gente sugeriu de falar desse tema porque a gente não encontra muita literatura, não encontra muita coisa na internet sobre esse tema, que em inglês, né, Field Sales, ou venda externa, ou venda de campo, que é realmente o dia a dia do vendedor, principalmente um vendedor de tickets maiores, um vendedor que tenha que visitar o cliente, que não justifica às vezes uma área de inside sales ou totalmente sem contato, né, digital, venda digital e tudo mais. E aí a gente falou de como melhorar, controlar e acompanhar os resultados de um time externo. Primeiro assim, o primeiro ponto que eu queria falar, antes de melhorar, controlar e acompanhar, você tem que saber o que você vai melhorar, controlar e acompanhar. Se você não sabe para onde você vai, como você vai acompanhar, né? Se você não sabe o que você tem que fazer para chegar, você não consegue acompanhar. Então, o primeiro ponto é um bom planejamento. E não é planejamento de visita, não. É um planejamento mais macro, né? Um planejamento comercial, um planejamento estratégico, um planejamento do processo. Então, esse é o ponto, assim. E o que é um planejamento, né? Por exemplo, estive em uma empresa hoje e
conversando lá com eles, mas você acha que mais 3 vendedores, primeira vez que eu fui lá, e o cara me pergunta isso, você acha que mais 3 vendedores seria bom? Eu falei, não sei quanto você quer vender. Ele falou assim, acho que o ano que vem a gente quer dobrar. Quer dizer, dobrar. O cara tem 5 vendedores, ele quer dobrar e pede para colocar mais 3. Então a gente já começa a entrar aí num tema que a gente vai entrar aqui, que é um tema de capacity. Capacity é qual a capacidade do teu time externo, qual a capacidade que um vendedor externo, que uma equipe externa, que uma estrutura externa tem de conquistar clientes. Não é eterno, né? A gente tem realmente um limite para isso. Então a gente pega muito isso nas empresas. A gente vê muitas vezes as pessoas indo fazer, né, os nossos cursos abertos, indo fazer cursos de vendas para vender mais. E o problema está antes. O problema está no planejamento. Né? Eles não sabem nem quantos clientes novos eles querem. Né? A gente teve também numa outra empresa aí que a gente está iniciando o projeto. Eles têm 38 mil clientes na base. Tem 20 anos a empresa. 38 mil clientes. E eles têm, sabe quantos ativos que compraram no último ano? 1.000. E eles estão querendo fazer ações de marketing, blog, inbound, Google, prospecção. Eu falei, pra que vocês estão querendo fazer? Vocês têm 37 mil clientes lá. Então assim, isso a gente... O que é isso? Isso é falta de planejamento. Isso é falta de você realmente olhar para o macro, imergir. Ai, mas eu vou parar para fazer planejamento, né? O problema do brasileiro, que ele tem medo de parar, ele tem medo de gastar tempo. Isso aí, boa. Não é gastar, gente, é assertividade depois. Né? Nessa empresa que eu estava hoje cedo, ele falou assim, eu falei, mas qual é o principal motivo de você estar chamando a Itiban? Qual o ponto principal que a Itiban pode te ajudar? Porque era uma empresa bem madura. E eu vi que eles tinham ciência do que tinha que ser feito. E a minha dúvida era, né? Já usando um pouco de metodologia consultiva, spin selling, eu tinha que tirar a dor da boca dele, né? E aí eu falei, por que você quer a Itiban? O que você precisa da Itiban que você não faz sozinho? Aí ele falou, eu já testei muitas vezes, eu já tentei e quebrei a cara muitas vezes. Infelizmente é uma coisa que a gente vê muito. Né? A gente vê empresário testando e quebrando a cara, testando e quebrando a cara, testando e quebrando a cara. Não é mais fácil parar e escolher a forma certa, fazer uma análise de cenários? Então, se você é empresário, gestor de equipe, dá um passo atrás, para. Muitas vezes 4 horas que você parar, desliga tudo, se desconecta, ou pega um sábado, se você não consegue fazer isso, sai, pega o seu sócio se puder, ou todos os seus sócios. Se você é dono da empresa, pega o seu gestor comercial, sai da empresa, faz uma análise, traz todos os números, esmiuça, flip chart na parede, post-it, bora, pensa, mexe, inova, traz gente de fora para dar pitaco. Não tem nada a ver com o tema aqui, mas eu quero passar uma ferramenta que eu lembrei agora, que é uma ferramenta que a gente usa muito na Itiban, que é uma ferramenta de coaching, simples demais. Divide um flip chart no meio, divide em 4, né? Divide 2 cruzes, faz 4 partes no flip chart. E aí você põe numa parte o que fica, na outra parte o que vai, na outra parte o que muda, na outra parte o que cria. E todo mundo com post-it. Então você vai colocar o que fica, que é bom, o que vai, que tem que parar de acontecer, que tem que parar de fazer. O que muda é alguma coisa que tem que ser melhorada, né? E o que cria são ideias novas. Né? E tudo bem, tem empresa que vai estar mais cheia no que cria. Depois faz um brainstorm com os post-its na mão, porque está registrado lá, né? Brainstorm sem post-it, as ideias se perdem. Então você primeiro põe tudo, depois faz o brainstorm. Vocês vão ver que vocês vão encontrar muitos caminhos. Aí volta para os números, imerge nos números e desenha o caminho. Depois você vai para o tema melhorar, controlar e acompanhar, que é o que a gente vai entrar agora, né? Eu queria falar alguns pontos aqui, né? A gente tem aí um tempo de exposição, depois a gente vai responder as perguntas que o pessoal está mandando. Uma coisa que a gente vê muito, um erro que a gente vê muito, é assim, os gestores, as empresas exigirem, acharem, imaginarem que a equipe, o vendedor, ele vai vender cada vez mais. Gente, um vendedor, ele é um ser humano. Ele tem uma capacidade
que é o tal do capacity que a gente fala em planejamento de vendas, né? Então, existe um limite de produtividade, né? O limite que é possível um vendedor externo entregar no seu máximo. Aí a gente já fala de seu máximo. Qual que é o seu máximo? Qual que é o máximo dele? Aí eu vou jogar uma pergunta para vocês. Então vocês respondam aí em 1 minuto, a gente volta no tema. Você tem um Messi na sua equipe? Você tem um Ronaldinho na sua equipe? Você tem um Maradona, né? Porque é mais velho. Você tem um Maradona na sua equipe? Então, o que acontece? Quantos Maradonas existem? Quantos Messis existem? Então a gente está vendo hoje falar muito sobre previsibilidade, escalabilidade, né? Aaron Ross, receita previsível. Gente, no campo, numa venda de campo, também existe uma previsibilidade. Porque um vendedor consegue fazer X visitas, consegue cuidar de X clientes. Então, por exemplo, né? Um cliente que a gente tinha, que ele tem representantes, e cada representante, tudo controlado pelo CRM, bonitinho, tudo segmentado, cliente A, B e C. Então tem um teto, estipulamos um teto. Então ele tinha que chegar a 100 clientes por representante. 100 clientes e X milhões de faturamento. E ele tinha que ter compra de todos os 100 clientes. Ele não podia ter alguns clientes que não estavam comprando. Mas tudo bem, às vezes o cara não compra, o representante vai lá. Mas o que eu quero dizer dos 100 clientes? Não dava pro vendedor atender mais do que 100. Porque 100, se você trabalhasse 30 dias, seria 3 visitas por dia. E ele visita, né? São clientes que visitam, são representantes que têm que visitar o cliente sempre mesmo, né? Então, ele tinha que cobrir aquela carteira todo mês. Com isso ele tomava conta, fazia aquela cobertura de carteira, que é uma outra coisa muito importante na venda de campo para quem tem carteira. Para quem abre porta é outra estratégia, é outra métrica. Então, o que ele tinha que fazer? E como que ele crescia? O cara também queria crescer. Então ele tinha que devolver clientes C ou inativos há mais de 2 meses. E aí ele tinha que abrir novos clientes. E com isso ele tinha que equalizar a carteira dele, tendo mais cliente A e B do que C. O C ele tinha que transformar em A, né? Fazer o cara comprar para virar B. E aí ele fazia o quê? Ele ia derrubando. E aí, então vamos supor 30 representantes. Cada um liberou 2 clientes, né? Então são 60 clientes. Então ele pegava aqueles 60 clientes. E ele pegava não, né? Ele faz isso até hoje, nós implantamos lá e ele pega aqueles 60 clientes e ele passa para um representante novo que acabou de entrar. Então ele passa uma carteira C, uma carteira meio fraca para esse cara começa com uma carteira C ou até B às vezes, comprando pouco, trabalha aquela carteira, aumenta ela, capta novos, chega a 100 clientes de novo e aí começa o ciclo de novo. Então ele vai abrindo e crescendo sua estrutura de campo dessa forma. E isso é muito comum, né? A gente vê que as empresas, os gestores não têm, muitos, não todos, a sua previsibilidade, né? Então, por exemplo, eu faturo 200 mil com cada vendedor externo. Bom, você tem 10 vendedores, você fatura 2 milhões. A grosso modo, não tão exato, mas se eu quiser dobrar, eu tenho que ter 20 e chegar na capacidade de 200, que é uma capacidade estável. Pode ser que um cara venda 300 no mês? Pode. O que não pode acontecer é aqueles altos e baixos, né? Que Aaron Ross fala no livro, os picos e vales. Então não é legal ter pico e vale. E é uma gestão também de funil. Como você está gerindo o seu funil, né? Você vê muito cliente em fechamento, em negociação, muita proposta, muita oportunidade, muito negócio em fechamento, e você não tem novos entrando aqui. Então você vai trabalhar esses daqui e você vai fechando eles. Quando você olhar para trás, você está vazio aqui na entrada do funil. Aí a gente entra em outro conceito, que é ritmo, cadência, que é para você ter realmente todo o trabalho. Então um vendedor externo, aí entrando em outro ponto aqui, né? Que é a... Perguntinha Pode falar. antes.
como você calcularia, como que um gestor pode calcular ou pode mensurar a questão da capacidade da equipe? Tá. Que eu entendo que às vezes por questão de distância pode ter um número X, mas existem outros itens além de número de visitas que podem entrar nessa, Sim, nessa análise? Tem o acesso ao cliente. Então, por exemplo, se você tem cliente que compra uma vez por ano, aí já é outra conta. Por exemplo, esse cliente que eu falei, eles compram todo mês. Os 100 clientes do cara tem que comprar todo mês. Se não estiverem comprando da concorrência, tem que comprar de você. Entendi. Mas às vezes não, que eu tenho um cliente que vende embalagem de papelão. Então tem cliente deles que compra uma vez por ano. Estoca, um e-commerce, compra, estoca e usa. 6 meses, 1 ano. Então aquela carteira ele tem que visitar a cada 6 meses, vamos dizer assim, antes do período de compra, né? Então aí você dimensiona aquilo, quantas visitas eu vou ter que fazer, quantos contatos com aquele cliente eu vou ter que fazer, quantas respostas eu vou ter que dar para aquele cliente, porque a resposta é importante, né? Às vezes o vendedor eu tenho um cliente que ele tem 6 níveis de clientes. E o cliente top, master, mega é o 6. Então, cada executivo tem 60 clientes no nível 6. Só que ele tem mais 1.000 aqui. O que acontece? Ele deixa esses 1.000 aqui. Se esses daqui chamarem, levantarem a mão, ele deixa esses daqui. Mas pode ter cara aqui que não é nível 6, mas pode virar nível 6. Então, ele tem que estudar isso. E aí, lá tem uma outra estratégia. Só um parênteses. É muito difícil a gente dizer assim... Isto aqui que serve para fazer tal coisa. Em vendas, tem o mercado, tem o produto, tem a empresa, tem o vendedor, tem o tipo da equipe, tem o tipo do produto, tem o tipo do cliente. Aí a gente vai um pouco para marketing, né? Falando de Porter. O poder de barganha dos clientes, a força que o cliente tem. Se o cliente tem mais força, você tem menos entrada com ele, né? Você tem muitos concorrentes, você tem menos entrada. Tem poucos concorrentes, então a estratégia ela vai ser cheia de pontas assim, e você vai costurando ela. Mas voltando, lá nesse cliente que tem 6 níveis de clientes, para atender esses 5 tem uma equipe de back-office. Então cada 2 executivos externos tem uma pessoa interna que responde esses clientes 5, 4, 3, 2, 1. Então você resolve talvez dessa forma. Poxa, mas e se eu for pequenininho, como que eu resolvo, né? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta e analisar. Porque às vezes você acha que você é pequenininho, né, como empresário, como empresa, e você está perdendo dinheiro. Então, por exemplo, quanto é o teu CAC, né, o teu custo de aquisição de cliente? Será que se você melhorar o trabalho desse teu vendedor, por exemplo, teu vendedor hoje prospecta, você põe um pré-vendas para prospectar, põe uma pessoa antes dele para prospectar e abrir portas para ele, inclusive qualificando o cliente. Põe um assistente. Mas eu vou gastar com assistente. Quanto tempo teu vendedor está parando para fazer proposta? Esse back-office pode fazer. Imagina uma estrutura mais ou menos assim. Aqui está teu vendedor. Antes aqui está o pré-vendas. Então o pré-vendas abre a porta e passa para o teu vendedor. Aí aqui tem um assistente apoiando o seu vendedor. Esse pré-vendas qualifica, passa para esse. Esse vai na reunião, demanda para ele apoio, proposta, follow-up e tudo, e volta para cá. Esse vendedor continua fechando. Após isso tem um pessoal de atendimento, tudo mais. Isso é outro ponto que a gente vê muito. Tô navegando aqui em tudo que eu queria falar dentro disso aqui. Se faltar alguma coisa, você me lembra. Então, por exemplo, a gente vê muito cliente que tem que prospectar, tem que vender e tem que cuidar de carteira. Isso é outra coisa que você pode cuidar e você melhora absurdamente a produtividade e o resultado do teu vendedor, da tua equipe, se for uma equipe maior. Então, muita atenção nos números, nos cenários, né? Faz análise de cenários, simula, se você puder, né, financeiramente falando, porque até tem uma frase que eu uso muito, que é a vida como ela é. Né? Porque na prática, nas teorias é lindo, né? Você olha os blogs por aí, parece que é um mar de rosa. Vai para a prática para você ver. Então, na prática, o negócio é outro. Mas, se caso tiver como investir, testar, você planeja,
E aí você monta uma estrutura paralela. Deixa essa aqui andando. Você monta uma estrutura paralela. Coloca um pré-vendas, coloca um executivo novo, testa isso aqui, cria critérios para não confundir carteira, tudo. E aí você testa. Funcionou esse novo método, você multiplica para a tua antiga forma, né? Você replica para a tua antiga forma. E aí que você começa a escalar. Né? E aí tem alguns pontos que eu quero falar aqui sobre gestor daqui a pouco, sobre quem está por trás, o que faz para controlar tudo isso, porque o desafio é grande, porque a equipe não está na tua frente, o vendedor está lá na rua. Sim. Né? E aí que entra o CRM. Né? Ah, mas espera aí, o CRM é fundamental, é importante, é necessário, não é? É necessário quando tiver essa passagem de bastão, então nem se fala de pré-vendas para vendedor, mais ainda. E se não tiver o pré-vendas, se você só tiver uma equipe de campo, como você sabe o que a equipe está fazendo? Você não sabe. Então, você precisa realmente ter controle, ter histórico. Então, tem que saber o que o cara falou. Para você estar gerindo a tua equipe à distância, poder apoiar o cara. Porque nem tudo que acontece, ele vai lembrar de te falar ou vai ter se atentado. Então, na tua reunião semanal com a tua equipe ou na reunião mensal, se for equipe nacional, você encontra o cara uma vez por mês ou não encontra, só por vídeo. Como você controla? Então, o CRM é a melhor maneira de controlar, né? Não tem jeito. Mas eu falo sempre que o CRM sem planejamento, sem processo, é como comprar uma Ferrari para andar no sítio. Você vai encalhar. Então não adianta, você tem que ter muita consciência do processo. E tem gente que fala assim, nunca usei nada, eu quero ter um Big Master CRM. Gente, não precisa. Eu costumo dizer, né, eu posso falar isso aqui, porque eu estou aqui na casa do Agendor, mas eu costumo dizer que se você é pequenininho e nenhum Agendor né, você consegue, eu vou falar a real, tá? A vida como ela é. Porque tem gente que tem 4 vendedores, aí você pega o valor por usuário, porra, mas sei lá, X reais, pesa. Tá, se pesa, faz no Excel, mas tem a ciência do processo. Como até brinquei com o Júlio aí, né, o CMO do Agendor agora há pouco. Se você tem ciência do processo e é organizado e disciplinado, tenha no papel de pão. Mas o cara escreve no papel, olha que absurdo, o teu vendedor escreve no papel de pão, tira uma foto pra você e manda por WhatsApp. Você sabe tudo que ele tá fazendo, você guarda as fotos. Eu tô falando uma loucura aqui, só para ilustrar que a organização e a disciplina que vai mandar, né? E a gente vê isso, a gente vê instituições, a gente vê empresas que tem master, mega, super CRMs e não anda. A gente vê empresas que tem Excel e anda. Utilizar a ferramenta que está sendo usada pela empresa, que é alimentar o CRM, né? O CRM pelo CRM ele não vai. Eu costumo dizer uma coisa que porque a gente mexe muito no lado comportamental na Itiban. A gente sempre trabalha, muitos dos nossos consultores são da área de humanas, são coaches, apesar de serem gente de vendas também. A gente diz que o CRM não deve ser alimentado. Uau, tá chocando. Ele deve ser vivido. Você deve estar com ele aberto. Ó, eu fechei tudo aqui por causa de espaço, senão eu não ia mostrar para vocês, para poder economizar bateria aqui. Eu ia mostrar para vocês, ele tem que estar aberto. Ele tem que estar vivo aqui. Ou no mobile, se você é uma equipe de campo, tem um CRM mobile, mas ele tem que estar vivo. Esse negócio de vou parar para alimentar o CRM, isso é perigoso. Você não lembra tudo, você não faz, você perde tempo. A gente encontrou uma equipe outro dia que os caras tinham que ir para dentro da empresa para alimentar o CRM, porque não acessava de fora, e eles perdiam 4 horas cada executivo. Mas às vezes o vendedor de campo, até numa cidade como São Paulo, ele tem que voltar para a empresa para fazer isso. Eles ficavam um dia por semana no escritório, é um dia a menos, é 20% a menos da semana, menos de vendas, menos de visita, menos de contato com o cliente. O vendedor tem que estar na frente do cliente. O vendedor não tem que estar alimentando, perdendo tempo. Então, a ferramenta tem que apoiar nisso. Sim. Aí que entra a ferramenta, né? Eu já vi equipes que usavam Google Form para poder lançar, para poder usar. Então, quer dizer, depois eles tiveram, depois a gente chegou, né, para resolver a bagunça, que a gente às vezes pega umas bagunças bonitas. E a gente colocou um CRM, inclusive, acho que foi o Agendor, e a gente organizou isso aí. Então eles podiam também acessar de fora, só que o Google Form eles só lançavam, eles não podiam pesquisar. Então foi um ganho assim muito grande, né? Eu falei um pouco sobre produtividade, falei sobre a capacity. Então, vou dar um exemplo de capacity, né? Você consegue
seu vendedor consegue fazer quantas visitas, propostas por mês? Eu consigo fazer, eu só apresento proposta presencialmente. Em ticket maior a gente recomenda que apresente presencial, né? Não envie por e-mail. Isso é uma outra coisa que vale até uma outra live, um outro vídeo outro dia, porque é um tema muito polêmico, mandar por e-mail, não mandar por e-mail. Então, você apresenta presencial, você foi uma vez, investigou o cara, aí você volta, aí você monta a proposta, aí você leva. Você percebe que são 2 reuniões? Quantas dessas, quantos processos desse seu vendedor consegue fazer? Ele atende por região? Ou ele atende muitas vezes uma cidade e todo o entorno? Ou ele atende por cliente aberto, não é por região? Então tudo isso vai contar na tua conta do Capacity. Às vezes você atende por vertical. Então, o meu cara que atende o mercado de agronegócio, o meu cara que atende o mercado de construção. Esse cara pode ir para o Nordeste, pode ir para o Rio Grande do Sul, pode ficar em São Paulo, pode ir para Goiânia. Então assim, o tempo de deslocamento tem que ser contado. Então a Capacity vai diminuir. A quantidade de clientes que ele consegue atender vai diminuir. Tudo isso vai contar, mas voltamos na conta. Então, vamos dizer que seja uma equipe, um cara de São Paulo, que atende clientes em São Paulo e visita. Vamos fazer uma conta aqui. Será que é possível ele fazer 3 visitas por dia em São Paulo? Não sei. Vamos contar com 3. 3 por dia, são 20 dias, são 60 visitas. Se ele marca sozinho essa reunião, ele não vai fazer 60. Porque ele vai ter que ligar para marcar. Depois ele vai ter que fazer proposta. Depois ele vai ter que apresentar. Depois ele vai ter que ir numa reunião de novo para negociar. Então, já não dá 60. Vamos reduzir. 2 por dia, pode ter um dia que ele consiga 3, um dia que ele consiga 1, a média de 2 por dia. Legal. 2 por dia são 40 reuniões. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. 40 reuniões é muita coisa. É muita coisa. Eu lembro que eu tinha uma assistente numa empresa que eu trabalhei e a gente também atendia grandes contas, tal, e ela conseguia marcar estourando 20 reuniões novas para mim todo mês. Mas estourando, poucos meses ela conseguiu. Por quê? Por causa da minha agenda. Não é porque ela não conseguia. É porque você não tem, quando o cliente pode na quinta, você não pode. Aí fica para outra. Né? Aí na outra ele vai tirar férias, então fica para outra. Já pulou o mês, já não entra mais na conta do mês. Tudo isso tem que ser calculado. Mas vamos chegar num número aqui de 20 novas reuniões por mês. 1 por dia, mais o tempo de fazer proposta, vamos dizer que a tua proposta seja complexa, mais um tempo de ir de novo, deslocamento, mais a segunda reunião. Então você já está falando de 20 reuniões novas, mais a apresentação, 40, pronto. Aí você tem uma conversão de quanto? De visita para proposta. 50%. Cada 20 visitas que eu vou, metade eu qualifico e vira proposta. Então a gente está falando de 10 propostas. 20 visitas, 10 propostas. Quantas eu fecho? Qual a sua taxa de conversão de proposta para fechamento? 30%. Então a cada 10 eu fecho 3. Então você vai fechar 3 propostas por mês. Engrenou isso, você chegou na Capacity do teu vendedor. Se ele prospecta sozinho e tudo mais, ele consegue marcar 20 novas para ele, ou tua máquina de geração de leads gera sozinha isso e tudo mais. Então você chegou numa conta de 3. Bom, teu ticket médio de projeto aí isso é outra coisa que a gente escuta, né? Mas eu vendo no B2B, meus projetos têm vários valores e tal. Ok, então você define um ticket médio para a maioria e define de repente um que a gente chama de big deal. Aí você faz um outro planejamento de big deal. Porque quantos grandes negócios, né? O Big Fish, né? Quantos peixes grandes eu quero fechar no ano? 4. Então assim, meus projetos são de 200 mil, mas de vez em quando eu fecho um de 1 milhão. Tá, eu vou pôr 4 desse no ano. Eu sempre fechei 2 ou 3. Legal, põe 4, né? Põe 4 e vai para cima e monta uma estratégia para aquilo. Lembra que você tem que ter tempo para visitar e prospectar esse big deal também. Então tudo é pensado e calculado e vai encaixando como um grande Lego. Esse é o lance, isso que é gostoso na venda de campo, né? Então se você tem três possíveis
negócios fechados por mês, 200 mil cada um, você vai ter aí mais ou menos 600 mil. Aí tem um outro fator que é o ciclo de venda. Então o negócio demora 6 meses, você começou no D0, você vai ter 180 dias para ganhar o primeiro negócio. Pode ser antes, porque é ticket médio, né? É ciclo médio de vendas, mas então você tem que calcular isso. Isso é outra coisa que a gente pega. A empresa faz a capacity em janeiro. Você olha para o funil dela tá magrinho, parece um cano, não um funil. E aí ela quer fechar naquele ano, e ela contempla o fechamento a partir do mês seguinte. E o ciclo de venda dela é de 3, 4, 6 meses. Então ela não vai fechar, ela tem que começar a calcular isso a partir de junho, julho. Então isso é outra coisa que também é usada para calcular a capacity. Eu acho que eu consegui, né, passar bastante coisa de capacity, né? Agora aqui, mapeamento do time. Eu vou falar um pouco sobre equipe. Eu falei do Messi agora há pouco. Então todo mundo gostaria de ter um Messi, mas eu não sei se é muito bom. Se você tem o Messi, ótimo. Se você não tem, legal. Lembra? Vou falar agora, né? Lembra do 7-1? Foi 7-1, né? 7-1. Da Alemanha? A Alemanha tem Messi? Não. E a Alemanha fez 7-1. E a gente tinha um craque. E a gente tomou nabo. Então, quer dizer, eu sou muito direto, às vezes, nas coisas que eu falo, e eu sou bem incisivo. Não se preocupe em ter um Messi. Se você tem, ótimo, mas tenha todo o resto estruturado. E eu vou falar de uma metodologia que o pessoal de RH usa muito, que é o 10-80-10. O que é o 10-80-10? 10% da sua equipe é fora da curva. Se você tem uma equipe maior, é mais fácil fazer essa conta. 10% fora da curva. 70-80% são os mais estáveis. E 10% às vezes não estão performando e não tem jeito. Eu costumo dizer que todo mundo tem jeito desde que ele queira. E nós vamos falar um pouco sobre gestão em alguns pontos aqui, rapidamente acabando, porque nosso tempo já deu. Nós vamos falar aqui sobre gestão, como melhorar esses caras. Então, qual que é o desafio de um gestor, né? E o RH faz isso, mas muitas vezes o gestor tem que fazer. E RH é isso, né? Recursos humanos é o gestor que faz, não é o departamento de RH. Então, o teu trabalho é melhorar os 10% que estão ruins, tentar salvar antes de demitir, porque demitir é fácil, contratar é difícil. Então você tem que pegar os caras e passar os caras para massa, para grande massa. Você tem que domar o teu Messi, porque o Messi sempre é o estrela. Então ele é bom, ele sabe que ele é bom, isso acaba entrando no mindset dele. E aí o teu nível de gestão tem que ser muito top para controlar o Messi dele. Eu vou falar umas coisas aqui. Se algum Messi estiver assistindo, fica a dica. Se algum gestor estiver assistindo, me fala se a vida como ela é. O Messi não quer preencher no CRM, o Messi não quer preencher o contrato, o Messi não responde a tua chamada. O Messi mas ele tá no time, ele traz negócio. E todas as peças são importantes. E aquele coitadinho lá no fundo que está nos 10% ruinzinho, talvez precise de ajuda. E aí a gente já entra no último tema aqui, que é o tema de gestão. Né? Como ser um chefe, como controlar sem ser, olha o tema que eu criei, como controlar sem ser o chefe chato que só cobra. Se você for realmente um chefe que é parceiro do time, né? Que você ao passo que você é igual um pai, né? Quando você é um pai rígido que está formando teu filho, mas você também põe pulso e está montando ele, tá educando ele numa linha realmente que vai fazer sentido para ele, que vai ajudar ele no futuro, porque senão você está atrapalhando ele. Em liderança a mesma coisa. Então a gente vê, por exemplo, gestores indo em reuniões com vendedores e vendendo pelo vendedor na reunião. E quando você é chefe, que você vai, é muito difícil. O cliente vai bater a mira em você, ele vai ignorar o teu vendedor. Então na venda de campo, quando você vai junto, é muito delicado isso. Então procura aí, é um exercício, hein, gente? Ainda mais quem é líder, que tem o espírito de liderança e o posicionamento de liderança, na reunião vai querer se impor. Acorda isso com teu vendedor. Deixa ele falar, deixa ele conduzir, cria um ambiente de conexão com ele. Não toma conta da reunião. Por
Porque você não vai ver como ele vende. Você foi com ele para ver como ele vende. E talvez para dar um último pitaco ou para chegar na frente do cliente e o teu vendedor poder falar: trouxe o meu diretor, trouxe o meu chefe, trouxe o meu gestor, trouxe o meu gerente. Isso empodera, mas você deixa ele conduzir, empodera o teu vendedor. Você vai ver que você vai ter um ganho de equipe. Se a gente acha que está ajudando e a gente está atrapalhando. Então, né? 2 pontos importantes na rotina do gestor: parceiro do time e gestor. Só isso. Uma coisa que vai falar de novo, nada. Parceiro do time e gestor. Aí o que é parceiro do time? Parceiro do time é que ouve ele com atenção. Parceiro do time é que realmente tá do lado dele quando ele precisa pessoal e profissionalmente, porque o cara tem vida pessoal, sabe? Treina o teu lado gestor, vai fazer curso, vai estudar coaching, vai entrar em humanas. Se você é um líder muito racional, né? Sei lá, de repente você é engenheiro, racional, vai pro lado das humanas, pro lado da mente, vai um pouco para esse lado, isso vai te ajudar como gestor. E aí você começa a olhar para tua equipe e fala: esse cara tá com problema hoje. A forma que ele responde um WhatsApp, um áudio que ele manda no WhatsApp, a forma como ele atende o teu telefone, você começa a pegar isso, né? Ser parceiro do time, tem uma dica muito legal aí: você fazer reuniões fora do teu escritório. Você fazer um trabalho com o teu time, de vez em quando, dependendo do teu time, de onde ele tá, de novo, né? A vida como ela é, né? Você faz um trabalho que você vai fora, você vai para fora fazer o trabalho com o teu time. Você vai para um café, vai para um cowork, vai para um parque. Imagina que top! Reunião de feedback num parque. Então você sai daquele ambiente de pressão. Sim. Reunião semanal de vendas. Isso é muito legal também. Isso é ser parceiro do time. E somado a ser gestor. Gestor planeja, gestor sabe definir indicadores, né, métricas. Gestor sabe acompanhar resultado. Sabe acompanhar resultado focado não indicador, não na pessoa. Né, o processo não está rodando. Então você acompanha o processo. Lá como parceiro, você volta e aí entra outras coisas entra PDI, plano de desenvolvimento individual, entra coaching, entra um monte de coisa, entra o apoio do RH junto e por aí feedback, como dar um feedback sem matar o cara. Até foi matéria da revista de Harvard que o feedback está sendo questionado. Porque quando você aponta o erro, quem é você para apontar o erro de alguém? Então a forma de fazer o feedback tem que mudar, que é o feedback coaching, que você extrai do cara os pontos de melhoria dele. Isso é uma mudança assim absurda, né? E é legal você aprender isso, você que é gestor, legal estudar isso e aprender. E acompanhar o time, acompanhar pessoa indicador. Então assim, a gente falou sobre engajar o time, sobre mapear o time, então engajar na rotina do gestor, né? Uma coisa sobre engajar: você pode engajar um time com um processo bem definido, indicadores bem definidos, meta bem definida e gestão. Então esses 4 pontos você consegue engajar o teu time. Né? As pessoas falam: mas como que eu engajo? É só isso, não tem segredo. Se o cara não for uma pessoa, se ele não estiver alinhado, se ele não for uma pessoa que está alinhada com a tua empresa, com a tua filosofia, aí é outra coisa. Mas cuidado também para você não achar que ele não está alinhado com a tua filosofia e na verdade ele não está batendo teu santo com ele. E aí entra uma coisa muito delicada. Você como gestor, você tem uma equipe de 70. Puta, não bateu o santo com 1. Eu mando embora ou eu que tenho que mudar? Então fica uma reflexão aí para quem é gestor. Porque time de campo, gente, é o parceirão. Se você é gestor no time de campo, os caras estão lá longe fazendo o trabalho. Você tem que ter gestão como resultado disso. Então é isso, né? Agora vamos abrir para perguntas. Vamos começar as perguntas, então. Luciano, qual que é a métrica mais importante para analisar um time externo? Você já falou de algumas métricas, de alguns indicadores, mas qual que você considera assim, a mais importante na hora que a gente está pensando em performance de time de campo? Então, de novo, né, a gente vai complicar as respostas de novo só para poder... É porque assim, eu não posso ser leviano aqui, a gente... tem um monte de gente assistindo, tem gente aí que pode ser que pegue uma coisa que eu falar e vai implantar na sua empresa. Então eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu vou falar algumas métricas, mas a sua empresa tem que ter a sua métrica.
porque talvez não faça sentido uma ou outra. Então, assim, não é muito correto dizer qual a métrica mais importante, né? Você que perguntou aí, algumas importantes eu posso dizer, mas depende do teu processo, da tua estratégia, do teu objetivo, do teu gestor, da sua gestão, da sua forma de gestão e do seu time, do produto que você vende, do teu mercado. Olha só que complicômetro. Acho que vendedor deve ganhar mais que todas as profissões, tá? Como dizia Philip Kotler, as áreas mais importantes da empresa são marketing e vendas, as outras são custo. Foi Philip Kotler que falou, não fui eu só repito. Brincadeira. Eu anotei aqui algumas. Então, por exemplo, cobertura de carteira pode ser uma métrica. Como eu falei, o cliente tem 38 mil clientes, né? Um cliente nosso tem 38 mil clientes e 1.000 ativos compraram no último ano. Gente, não é possível. Tá, beleza, dos 37 que sobraram, quantos já fecharam? Quantos não estão mais comprando aquele produto? Mas, caramba, será que é muito? 37 mil ainda, né? Então, tem que medir, tem que mapear a carteira. Tem que definir a carteira do cliente, a carteira da equipe. Você define a carteira e vendedor não solta a carteira nem por reza brava. Pegamos um cliente outro dia que um vendedor tinha 12 mil clientes e era inside sales. Eu falei para ele, como que você faz follow-up? Ele falou, eu faço. Eu falei, então, divide 12 por um ano. Quantos clientes ele faz? 12 mil por 12. 1.000 clientes por mês para você fazer follow-up? Bem, você passa um ano e você não fala com todos. Aí ficou olhando para mim assim. Então, tem que ter essa conversa com a equipe e tal. O cara às vezes nem percebe isso. E coloca critérios justos. Ó, o cara que não comprar mais de 6 meses, a gente vai tirar da tua carteira e vai passar para um SDR esquentar ou vai dar para marketing esquentar esse cliente. Né? Um outro indicador que eu acho assim, simples e direto, número de propostas. Poxa, o seu vendedor tem 10% de conversão. Cada 10 propostas ele fecha uma. Você mede isso no histórico. Então, significa que se você quiser fechar 3 propostas no mês, ele tem que emitir 30 propostas. Então, o indicador muito simples é o número de proposta. Mas cuidado com a sua empresa, com o processo da sua empresa. Tá? Estou falando aqui alguns indicadores, mas como eu disse no começo, depende do teu processo, da tua métrica. Outra coisa, número de novos clientes abertos. Então, número de novos clientes, número de novas visitas, a relação de visita para cliente. Você vai começar a ver coisa tão legal quando você começar a medir esses indicadores. Olha, o Joãozinho faz 40 visitas novas, abre 15 clientes por mês. O Pedrinho faz 8 visitas novas, abre 2 clientes por mês. Qual será o segredo? Perna no chão, bem. É visita. Então você vai começando a criar indicadores, visitas a novos clientes cadastrados no CRM. Então não pode abandonar as outras métricas, né? Porque aí entra outra divisão. Teu vendedor é Hunter, ou ele é Hunter e Farmer, ou ele é Farmer. Né? O seu cliente compra recorrente, né? Um LTV longo, ou ele é um cliente de uma compra só, ou de um período só. Então tem tudo isso para você definir sua métrica. O que mais? Próxima pergunta. Das ferramentas, bom, você já falou, mas só pra gente reforçar, de todas as ferramentas que existem no mercado, alguma que você considere indispensável para um time de vendas externas? CRM. Não é porque eu tô aqui não, né, gente, na casa do Agendor, mas realmente, de todo esse monte de ferramenta que tem hoje, o CRM para a equipe de campo eu acho ainda o mais eficiente, né? E ele tem que ter, claro, né, óbvio, para a equipe de campo ele tem que ter acesso mobile. Então, a ferramenta mais eficiente, a pergunta é se existe alguma... Qual você considera indispensável? Então, eu considero a ferramenta CRM. Agora, qual CRM? Aí vixe, gente, tem, né? Eu vou falar para vocês, é o Agendor, né? O Agendor, é brincadeira. Você tem que ver o teu processo. Claro. Você pode ter cliente, por exemplo, você pode ter uma situação, por exemplo, que tenha uma área de CS, de Customer Service, e tem CRMs que já tem uma funcionalidade de Help Desk. Então, às vezes, faz sentido para você, sem querer puxar a sardinha para o Agendor. Conheço o Agendor, uso o Agendor, adoro, mas vamos ser, né, profissionais aqui. E como eu disse, papel de pão pode te ajudar, mas o papel de pão na rua vai demorar para você marcar e tudo mais. Então, o CRM é uma ferramenta para
CRM com acesso mobile, que tem uma boa usabilidade, que a tua equipe não vai usar se ele não tiver. Se ele não for amigável, legal ali, a usabilidade dele, né, a leveza do aplicativo, de sincronia, de abertura de telas, a equipe não vai usar. Porque o vendedor ele quer facilidade, quer vender. E quais você acha que são os principais desafios da venda externa em relação à venda interna? Os desafios da venda interna. 3. Controle da equipe, padronização e produtividade. Por quê? Controle da equipe. Tá longe, né? Estão longe, você não sabe o que eles estão fazendo. Você tem que confiar neles. Você tem que saber que ele está cobrindo a carteira, você tem que saber que ele está abrindo o negócio, você tem que saber que ele tem disciplina, que ele não está falando abobrinha na frente do cliente. E como você faz isso, você vai fazendo acompanhamento com ele e tudo mais, você vai fazendo até um NPS, né, o Net Promoter Score, você vai fazer um trabalho de pesquisa com os clientes, você vai junto com ele em algumas reuniões, não tem jeito, você tem que estar perto ali. Padronização. Todos fazem igual? Ou você tem o Messi, que é um craque, mas você tem que dar a bola no pé dele? Nos outros não, os outros seguem o processo e o Messi faz diferente. Cuidado com isso. Então um desafio é padronizar. E o outro, produtividade, né? Produtividade, como que todos eles chegam no máximo da performance. Não é na alta performance, gente, porque a alta performance você não consegue estar na alta performance o tempo todo. Né? Vocês são vendedores de alta performance, vocês estão vendedores de alta performance, mas a alta performance é o máximo da performance que você consegue, que é o que eu falei no começo, né? O máximo da produtividade, o limite da produtividade. Então, resumindo essas 3, controle da equipe, padronização e produtividade são os 3 desafios que a gente encontra aí. Certo. Você tem dicas para reduzir o tempo de deslocamento dos vendedores entre um cliente e outro? Tem alguma dica nesse caso? Tem. Isso aí principalmente nas grandes cidades, né? nas grandes metrópoles, mas, por exemplo, uma boa rota. Tem cliente que tem a rota e tem cliente que agenda a reunião. Quando você tem rota, você monta regiões que são próximas. Quando você tem visitas, você monta a visita, que nem, por exemplo, uma coisa que a gente sugere sempre. Você põe lá na tua agenda do Outlook ou na agenda que você usar, no e-mail, no Mac, onde você quiser. Você tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Então você põe em cima o dia, o local que você vai estar. Uhum. Então, por exemplo, segunda, São Paulo. Terça, Campinas. Quarta, São Paulo. Quinta, São Paulo. Sexta, back-office, escritório. Isso já te ajuda a marcar mais rápido reuniões e encher. Senão vai acontecer e deve acontecer com você, porque a vida como ela é. Apesar de a gente procurar fazer isso, às vezes acontece. Você deixou Campinas na terça. E aquele puta cliente que você está querendo, de São Paulo, marca com você na terça. E você marcou um de manhã em Campinas. Então você vai para Campinas, volta para São Paulo e faz a reunião do outro. A vida como ela é. Mas é bom evitar. E aí tem uma coisa de posicionamento que também vale uma outra entrevista aqui só para falar de posicionamento do vendedor. Tem que dizer não. O teu cliente vai gostar quando você se posiciona. Uma crença do vendedor é achar que eu não posso dizer não pro meu cliente. Se eu falar para ele que eu não posso terça, eu não posso quarta, que eu só posso outra semana, ele vai comprar de outro. Engano seu. Isso é um gatilho mental. É um gatilho da escassez. Puxa, essa empresa é tão boa que eles estão cheios de cliente. Então inverte, né? É um posicionamento diferente mesmo. E uma outra coisa é você montar suas visitas no contrafluxo. Então tem gente aí no Brasil todo assistindo, mas, por exemplo, você imagina uma capital e uma cidade vizinha. De manhã todo mundo está vindo para cá. E você marca a reunião aqui. Todo mundo está vindo e você está indo no contrafluxo. Então você vai demorar 20 minutos para ir, quando todo mundo está vindo para cá, demorando 1h30. Isso é uma diquinha super simples que funciona em campo também, né? Então, mapeia o fluxo. Pô, vou para lá eu posso ir. Então, quando você está falando com o cliente, aí que tá, né? Aí vem o planejamento. Se antes de ligar para o cliente, onde é o cliente, aonde ele está e não sei o que, Google Maps aberto na tua frente, se você estiver no escritório, se não tiver, a vida como ela é, põe o fone, olha no Google Maps no celular,
esse controle, esse planejamento é muito importante. E uma outra coisa, reduzir o tempo de deslocamento tem também aumento da produtividade. Quero falar uma coisinha aqui porque não sei se vai ter pergunta sobre isso. Você imagina se você marca uma reunião 3h30 da tarde. Matou tua tarde. Se você marcar uma reunião às 2h, você pode sair do cliente 3h30 e você consegue fazer outra 4 ou 5. Você consegue fazer 2 reuniões à tarde, depende do deslocamento, né? Se for num extremo da cidade e outra em outro, não. Mas isso também é outra dica. De manhã é a mesma coisa. Dependendo de onde você vai, né? Da onde é do deslocamento da sua casa para o cliente, você marca 8 da manhã. Porque é como se você chegasse na empresa às 8, você chega no cliente às 8. Ah, mas se o cliente não tiver, ok, a vida é como ela é. Mas se o cliente tiver e ele puder, você marca 8, 8h30, 9. Você sai do cliente 10h30, ainda dá tempo de marcar outro, talvez às 11. Então você dobrou a tua capacidade. Bacana. E, essa aqui ela é mais específica. Preciso reduzir consideravelmente o CAC da minha empresa, mas não quero migrar para um modelo de vendas internas. É possível fazer isso mantendo o field sales? Então, assim, de novo, né, que tem que entender o contexto. E aí essa é uma pergunta cabeluda. O cálculo do CAC, ele não envolve só o custo do vendedor. O cálculo do CAC envolve custo de marketing também. Então tem que ver se não tem como reduzir alguma coisa de marketing para reduzir esse CAC. Mas o segredo está na eficiência do time externo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala é a eficiência do time, qualificação, segmentação. Então, eu tenho lá, tô percebendo que meu time está fazendo, um vendedor está fazendo por mês lá 14 novas visitas e está fechando 2. E aí eu tenho outro vendedor que está fazendo 10, está fechando 3. Emerge e entra e olha por que aquele faz 14 e fecha 2, que ele faz 10 e fecha 3. O que pode estar acontecendo? Uma das coisas, e se não for isso, isso ajuda muito. Você pode ser conversão do vendedor, pode ser técnica do vendedor, pode ser que ele está indo no cliente errado. Se ele está indo no cliente errado, uma boa segmentação, né, um ICP, uma definição clara de quem é o melhor cliente, e uma qualificação antes para você não ir para o cliente. Claro. Porque não adianta você ter o ICP e ir para o cliente. Você tem que ter o ICP, isso é muito confundido. Você tem uma boa segmentação, né, o ICP, o perfil ideal. Você tem o perfil ideal, segmentação ideal, mas você vai quando o cara te chama. Nós é um projeto, uma grande empresa, não posso falar o nome, e a equipe deles visitava cliente sem potencial a 200 quilômetros e mandava a proposta por e-mail para cliente A. Então, a eficiência, o CAC, boom! O CAC sobe, a eficiência cai. Então, isso é uma grande coisa. Segmentação pode ajudar realmente. E a última pergunta aqui é... Bom, a gente já passou por isso, mas só para reforçar também o ponto. Como fazer um bom acompanhamento do time de vendas externas sem ficar em cima dos vendedores o tempo todo e ficar com aquela coisa do chefe que cobra e que vigia, né, o time de campo, que a gente vê muito vendedor que tem mesmo até uma resistência com a tecnologia por isso. Né? Então, resistência à tecnologia e muitas vezes resistência ou falta de processo. Né? Então tem 4 pontos que eu queria falar. Planejamento. Então um bom planejamento, você sabe o que eles têm que fazer, você selecionou certo, você está com uma equipe certa, uma equipe boa, você tem comando sobre eles, você tem gestão, eles vão executar o plano, ou deveriam. E aí você tem processos eficientes, com indicadores muito bem montados, que você vai medir se eles estão fazendo ou não, mesmo sem você estar lá. Né? E processo envolve indicadores, CRM, a forma de fazer a coisa. Né? Processo, gente, vamos ilustrar aqui. Processo não é aquela coisa de aquele enorme desenho de caixinha. Faz isso, vem pra cá, faz. Processo muitas vezes é como fazer, é o que fazer, é o que tem que ser feito, quais indicadores eu controlo, pronto. O que eu marco no CRM, como que eu marco e pronto. Quantas vezes você como gestor olha, né, que a gente entra no outro item. Nós falamos de planejamento, de processo, de pessoas certas da equipe, lá do 10, 80, 10. E por último a gente fala de liderança.
Liderança faz com que você realmente consiga ter um acompanhamento, ter o teu time na mão. Né? Um líder que o time tenha respeito, um líder que o time não... que o time se sinta mal se tiver burlando um processo, o time se sinta mal, o vendedor vai falar português claro, hein? O vendedor vai falar, vou chegar mais tarde hoje, vou sair mais tarde hoje, ficar em casa até às 9. Aquele líder que tem tanta confiança, tanto respeito, que o teu vendedor não vai fazer isso. O vendedor vai falar, não, eu não posso fazer isso com o meu chefe. Esse é o lance, você tem que chegar nesse ponto. Aí é liderança, gestão e tudo isso. Então, planejamento, processo, pessoas e liderança. São os 4 pontos aí que vai fazer melhorar muito o acompanhamento do time. Maravilha. Bom, Luciano, muito obrigada. E pessoal, hoje a gente encerra o primeiro dia de inteligência tática, mas a gente ainda tem o restante da semana com várias palestras e vários nomes aqui sobre gestão de vendas. Só fera. E não vamos esquecer, né? Dia 22 tem sorteio. É isso aí. Isso aí, sorteio de um curso, de um dos nossos cursos, né? O Vendas Imersão. E a mentoria, as 4 mentorias. 4 mentorias. Tá bonzinho demais quando eu fiz a mentoria. Essa mentoria é 1 hora online ou presencial, depende da agenda, com a empresa, só resolvendo realmente gaps do teu processo, do teu planejamento, indo na prática, no detalhe da tua empresa. 4 mentorias. Então, você ainda tem tempo de indicar os amigos, pedir para que eles se inscrevam. É só pegar seu link exclusivo na sua confirmação de inscrição. A partir de 20 amigos você já está concorrendo tanto ao curso quanto às mentorias. Tá bom? Show de bola. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada, Luciano. Obrigado eu.